A sociedade foi Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. Termino com as palavras com que comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda Brasil. Concurseiro, concurseira, comecei este programa de hoje com as palavras de Ulisses Guimarães. Hoje, dia 5 de outubro, primavera de 2013, há 25 anos era promulgada a Constituição brasileira. Concurseiro, concurseira, até 1988, o nosso país passou pelas seguintes constituições e disso você deve tomar nota porque pode ser, sim, uma alternativa ou várias alternativas, dependendo do ponto de vista sobre prova, em relação à prova e sobre atualidades. Veja só, em 1824 tivemos a primeira Constituição. Com ela, Dom Pedro I se tornou um imperador constitucional. Marque isso. A nossa segunda, concurseiro, concurseira, foi em 1891. Me permita agora fazer a analogia. Nela, o Ulisses Guimarães da época era Rui Barbosa. Exatamente ele, ok? Concurseiro, concurseira, veja só, ele foi o grande relator dessa Constituição e seu texto tinha como inspiração a Constituição dos Estados Unidos. Já a terceira Constituição, concurseiro, concurseira, é da era Vargas, agora no século passado, 1934. Seu texto mudou de rumo, passou a ter uma inspiração europeia, baseado nos alemães, portanto, inspiração alemã. Em pouco tempo, ela ficou de lado e veio a quarta Constituição, com o golpe de Vargas, 1937. Com seu texto, Vargas pretendia aliar ditadura e desenvolvimento econômico com melhorias sociais, tentando fazer jus ao positivismo da nossa bandeira, ordem e progresso. Marque, concurseiro, concurseira, essa é a Constituição com menos direitos democráticos em toda a nossa história, menos ainda do que a Constituição do Império. A quinta Constituição, concurseiro, concurseira, veio em 1946. Momento histórico importante, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Portanto, um novo mundo emergia com o final da Segunda Grande Guerra. Nessa Constituição tentou-se fazer valer a livre iniciativa e os direitos sociais. Existia no mundo, concurseiro ou concurseira, neste momento, um grande desejo de beneficiar as minorias. Claro que ainda é um embrião e isso vem se desenvolvendo aos poucos. Não atingiu-se todos os objetivos que nesse momento foi plantado. A nossa sexta carta veio com o regime militar, que foi implantado em 64, mas ela é de 67. Outro grande retrocesso em nossa história. Lembre-se que o regime militar deu o golpe lá em 64 e com essa carta o poder ficou nas mãos do executivo. Importante que você tome nota disso. Vou repetir. Com a Carta de 67, o poder ficou nas mãos do Executivo. Considera-se, concurseiro, concurseira, a nossa sétima Constituição, a que foi feita em 69, há 43 anos. Lembre-se
Este é o momento sombrio da história do Brasil, o momento dos atos institucionais, também chamado de AI. E a oitava, concurseiro, concurseira, 1988. Ela que recebe a homenagem hoje, 5 de outubro de 2013, 25 anos depois de sua promulgação. Lembre-se, concurseiro, concurseira, que a Assembleia Nacional Constituinte aconteceu entre 1987 e 1988. Um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Percebeu que eu falei até agora? Promulgação. Qual a diferença de uma Constituição que é promulgada e para uma que é outorgada? A de 88 foi promulgada. E podemos entender que uma que é promulgada é uma Constituição democrática. É pensada de cima para baixo, olhando para o povo, se comunicando com o povo, ouvindo o povo. No caso, uma que é outorgada é simplesmente colocada e você tem que aceitar. Podemos dizer que ela não é democrática, uma Constituição que é apenas outorgada. Essas palavras devem ser anotadas, a gente não pode correr o risco de, no enunciado, cometer esse erro. Os historiadores, os comentaristas políticos concordam que esta Constituição representa o mais longo período de normalidade democrática em nosso país, pois ela foi promulgada. Nas palavras de Ulisses Guimarães, no momento que eu abri este programa, eu citei esse termo. Lembre-se também, concurseiro, concurseira, essa Constituição aconteceu num momento de turbulência. O povo brasileiro queria sim democracia, mas tinha dificuldades para lidar com ela, pois acabávamos de sair de uma ditadura que tinha se instalado lá no ano de 1964. E a ditadura, ou melhor, e durante a sua elaboração, a elaboração da Constituição, entrou também em debate a discussão do sistema de governo e a extensão do mandato do então presidente José Sarney, que governou o nosso país entre 1985 e 1990. Sarney chegou a pronunciar que a Constituição tornaria o Brasil ingovernável. Lembrando que ele herdou o cargo após a morte de Tancredo Neves, ele era vice. Okay? Ele foi eleito junto com o Tancredo pelo voto indireto em nosso Congresso. Alguns dados históricos que você deve guardar para estabelecer relações com outros fatos são: a Assembleia Nacional Constituinte foi instalada no dia 1º de fevereiro de 1987. Seu objetivo era convocar um grupo de constituintes eleitos pelo povo para escrever uma carta democrática para o país. Essa nova carta iria substituir a que tinha sido imposta pela ditadura que foi instalada em nosso país em 64. Para concluir esta carta, foi necessário, concurseiro, concurseira, 593 parlamentares. É consenso que o grande articulador foi o deputado Ulisses Guimarães. Por isso, eu abri o programa e vou fechar com a fala dele. Abri com suas palavras e fecharemos com sua fala. Algumas curiosidades em relação à Assembleia Nacional Constituinte. Veja só, dos 593 parlamentares, 12 deles foram candidatos à presidência da República. Desse total, 3 foram presidentes. O primeiro deles foi Itamar Franco. Lembre que Itamar não foi o presidente direto, ele era vice e assumiu no lugar de Collor de Mello, que teve que sair com o impeachment. Interessante aí esse detalhe. O Itamar foi o primeiro dos constituintes a entrar como presidente, mas ele era vice assumindo quando o Collor saiu. Um destaque nesse período: Collor é de fato o primeiro presidente eleito
diretamente após a promulgação da Carta. É o primeiro da nossa história a ter cassado o seu cargo. Diante de uma série de denúncias, no dia 29 de dezembro de 1992, dá-se início ao julgamento de Collor no Senado. Eu mesmo me lembro dessa tarde que parecia tão revolucionária. Quando as passeatas de junho, tão revolucionárias quanto as passeatas de junho e agosto agora de 2013. Eu lembro que eu assisti junto com uma multidão os principais votos em uma TV, de vitrine de loja, em uma rua popular da capital do Paraná, em Curitiba, o momento desses votos importantes que eram colocados querendo o impeachment do Collor. Nesse dia, a votação aconteceu por ordem alfabética. E olha que interessante, coube ao deputado Paulo Romano, do PFL Mineiro, o voto que tiraria Collor do poder. O número total para a cassação na época era de 336 votos, ou seja, 2/3 de 503 deputados, que garantiriam a aprovação do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Diante desses processos que Collor passou, de renúncia, ele tentou, inclusive, renunciar por meio de uma carta diante de todo esse conflito. Mas a carta que foi lida, nem por ele, foi lida por seu advogado, Moura Rocha, a carta foi deixada de lado e seguiu o impeachment. Mas olhando para trás, temos a sensação que nada adiantou, porque mais tarde Collor volta ao poder e hoje ele é um dos senadores mais influentes em nosso país. Lembrando, a carta foi desconsiderada e em 30 de dezembro de 1992, com o seguinte placar, 76 votos a favor e 3 contra, Collor é condenado à perda do mandato de inegibilidade por 8 anos. Isso pouco adiantou, como falei. Ele é hoje um dos grandes senadores da República. Coloca aí grandes entre aspas, ok? O seu poder permanece. O segundo presidente, concurseiro ou concurseira, que participou da Constituição foi FHC, ok? Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e justamente o homem que inventou a reeleição. O nosso terceiro presidente, que participou da Assembleia Nacional Constituinte, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e segundo dados do então ministro Nelson Jobim, nesses 25 anos foram aprovadas 80 emendas à Constituição. Por falar em Nelson Jobim, ele foi o homem que participou não só da Constituição, mas conseguiu estar nas principais esferas de poder do nosso país, participando do FHC ao Lula e também na Suprema Corte do país. Do quadro de atuais postulantes à presidência da República, apenas Aécio Neves foi constituinte. Lembrando de um fato também, Serra foi o constituinte que mais aprovou emendas. Proporcionalmente, é claro, ele apresentou 208 e conseguiu passar 130. Em termos de território, o que aconteceu com o nosso país, com a nova Constituição? Concurseiro ou concurseira, a partir da nova Constituição foi criado em nosso país mais de 1.000 novos municípios. O mapa do Brasil foi redesenhado internamente. A forma com que ela foi escrita deu possibilidades para a criação de novos municípios, instalação de novas câmaras municipais, é claro, a eleição de novos prefeitos, vice-prefeitos e uma máquina pública para que fizesse esses municípios funcionarem. Lembrando também que Tocantins
É outro estado, outra unidade federativa que mudou o desenho do mapa do Brasil internamente após a Constituição. Tocantins nasceu sim com a Constituinte, com a nova Constituição. Concurseiro, concurseira, encerro essa minha fala de hoje com as palavras do grande mentor deste livro. Acompanhe Ulisses Guimarães. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria.